Pessoal, vamos então dar início aí mais uma etapa do nosso módulo coagulopatias, fatores de coagulação e plaquetas, do curso de biomedicina, oitavo período. Este módulo nós vamos estudar uma das partes mais importantes da fisiologia humana, que seria justamente a cascata de coagulação e os mecanismos envolvidos na hemostase, que é um mecanismo fundamental para a manutenção hemodinâmica do nosso organismo, tá? Visto que nosso organismo ele possui mecanismos para prevenção de quadros hemorrágicos, e esses quadros hemorrágicos podem ser pequenos, microhemorragias, que acontece constantemente no nosso organismo por vários motivos, contrações, distensões, contusões, tá? Até mesmo um espirro pode desencadear uma microhemorragia na mucosa nasal, e o nosso organismo sempre vai estar preparado para realizar a hemostase, que seria identificar a lesão microvascular, formação do tampão plaquetário e a fixação do tecido para que possa acabar com essa microhemorragia. E isso acontece em grandes escalas também quando você tem cortes ou acidentes de maiores dimensões, só que aí necessita uma maior quantidade de fatores envolvidos, né? Então nós vamos estudar aí um pouquinho de como são produzidos esses fatores, a hemostase primária, a hemostase secundária, como que ela desenvolve, e a relação clínico-laboratorial, que é de suma importância, principalmente pós-Covid, porque verificamos, né, que uma das manifestações da Covid-19 seria justamente a interferência nos fatores de coagulação, levando a situações conhecidas como coagulação intravascular disseminada. Então nós vamos acabar entrando um pouquinho nesse mérito aí, para que possamos entender mais a fundo os mecanismos de fisiopatologia do coronavírus relacionados à coagulação. Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aí. Eu vou respondendo na medida do possível. Vamos lá, então. Então, basicamente, vamos começar com o que são coagulopatias, né? Então, são condições que afetam de forma como os coágulos sanguíneos se formam, né? Então, a coagulação ela tem um mecanismo fisiológico normal de acontecer, e ela acontece baseada em vários fatores chamados fatores de coagulação e fatores celulares que fazem parte do sangue, como as plaquetas, né? Então, quando você tem alguma alteração nessas condições, você pode ter uma deficiência ou mesmo uma hiperatividade de coagulação, tá certo? Então, isso pode gerar sangramentos mais fáceis e abundantes em caso de uma deficiência, e pode gerar também formação de coágulos, causando eventuais isquemias em caso de excesso desses fatores de coagulação, uma hiperatividade. Tá? Então, nós temos essas duas variantes das coagulopatias, aquela que acelera a formação de quadros de sangramento, tá? E aquelas que favorecem o aparecimento de trombos, que são agentes importantes nas isquemias, tá? Em vários tipos de isquemias que nós vamos falar daí para frente. Então, a maioria dessas coagulopatias, elas podem ser tanto herdadas, tá? Essas coagulopatias que são herdadas, elas estão geneticamente ligadas a genes maternos e paternos, tá? Algumas coagulopatias são específicas de homens, vou depois mostrar para vocês o porquê disso, tá?
E outras coagulopatias são adquiridas, principalmente coagulopatias derivadas de infecções, coagulopatias farmacológicas, tá certo? Então, exemplos de distúrbios hemorrágicos hereditários incluem principalmente a hemofilia A e a hemofilia B, que é uma condição genética hereditária, tá, ligada ao gene masculino, tá? Por quê? Vamos pensar na seguinte situação. A hemofilia é uma coagulopatia crônica, que geralmente é grave, e ela causa uma séria deficiência na formação dos coágulos, que vão causar a hemostase. Então, o sangue fica com uma dificuldade de coagulação. Então, a mulher, fisiologicamente, ela sofre, após a sua maturação sexual, puberdade, ela começa a menstruar. E queira ou não, a menstruação ela gera um fluxo sanguíneo decorrente a um processo que ocorre no endométrio, uma descamação do endométrio, que faz com que aquela área, aquele tecido, ele tenha que se cicatrizar, certo? Então ocorre uma reposição desse tecido, mas ao mesmo tempo essa variação hormonal faz com que isso leve a um processo hemorrágico fisiológico. Agora, a hemofilia, se a hemofilia fosse ligada ao gene feminino, possivelmente muitas mulheres teriam hemorragias graves, talvez iriam a óbito durante o seu período menstrual. Então, isso aí já seria por si só uma seleção natural. Então, nós viveríamos num mundo apenas de homens, e como o homem não reproduz com o homem, né? Graças a Deus, então a gente estaria fadado à extinção. Então, graças à hemofilia ser apenas do gene masculino, então propicia ao planeta a reprodução humana, né? Senão estaríamos extintos. Aí outro tipo de doença hereditária seria a doença de von Willebrand. Essa doença também é uma coagulopatia relacionada a fatores intrínsecos de coagulação. Depois eu vou falar para vocês o que são esses fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Ela é relativamente parecida com a hemofilia, porque ela tem uma relação com os mesmos fatores de coagulação, só que são proteínas que transportam esses fatores que existe a falha. Então, ela é bem mais rara, tá? Mas também é uma doença herdada. Então, as adquiridas são devidas a deficiências e defeitos nas plaquetas sanguíneas provenientes de reações infecciosas, inflamatórias, o uso de medicamentos, né, fármacos que têm uma ação antiplaquetária ou anticoagulante. Uma ação antiplaquetária que inibe a agregação plaquetária, e uma ação anticoagulante que inibe a produção de fatores de coagulação, seja esses fatores de via intrínseca ou quanto a fatores de via extrínseca, tá? Que são mensurados por exames laboratoriais específicos que nós vamos tratar mais para frente, e também vamos executar na aula prática da semana que vem, tá? Então, ocorre também potencialmente essas coagulopatias adquiridas potencialmente também podem ser produtoras de trombos, né? Como eu já citei no começo, algumas infecções, como o caso a Covid-19, ela tem uma manifestação que pode gerar justamente o quadro conhecido como coagulação intravascular disseminada, que é a formação de microtrombos ou microagregados plaquetários que vão ficar disseminados pelo corpo na microcirculação, causando pequenos infartos orgânicos, tá? Em diversos órgãos e tecidos, tá? E ao mesmo tempo
que esses trombos eles infartam a microvascularização, eles consomem fatores de coagulação para se formar. Então a pessoa vai ter um quadro isquêmico e ao mesmo tempo um quadro hemorrágico. Então a coagulação intravascular disseminada do COVID-19 é muito grave, tá? Então existe casos que a pessoa faz essa coagulação intravascular disseminada, posteriormente ela tem uma pequena distensão intestinal que leva a vamos dizer assim, uma pequena hemorragia intestinal. Só que essa hemorragia começa e não tem fim, porque você não tem fatores de coagulação para cessar essa hemorragia. Então, o tubo intestinal começa a acumular sangue e você começa a expelir um volume grande de sangue nas fezes e até descobrir que você está tendo uma hemorragia interna, possivelmente proveniente das mesentéricas, você pode ir a óbito devido a essa hipotensão devido à perda de sangue, tá bom? Isso também pode levar como consequência fibrilação atrial, quando você tem um volume de sangue insuficiente, o coração começa a bater de forma errática, de modo a compensar essa falta de fluido biológico. Então o coração começa a fibrilar. Então uma das características também da hipovolemia seria uma disfunção cardíaca, tá? Uma taquicardia ou uma fibrilação atrial, tá? Pode ocorrer também trombose venosa profunda, que são formação de trombos, geralmente localizados em tecidos de membros inferiores, tá? Muitas vezes, principalmente na perna, tá? E é um quadro que também demanda um cuidado muito importante, porque esses trombos podem deslocar pela circulação e atingir um órgão importante. Então, o que é um trombo vagando pela circulação? O trombo vagando pela circulação é como se fosse uma bala perdida, tá? Ele vai pegando, né, os canais vasculares, né, e até ele chegar em um canal que ele não consegue passar. Então ele vai literalmente entupir. Se for algum canal vascular importante que alimenta algum órgão, esse órgão vai sofrer a chamada isquemia, que é a diminuição da oxigenação de sangue naquele local. E isso aí possivelmente leva a uma necrose tecidual. Então, isso aí é o que gera infarto, acidente vascular cerebral, embolias pulmonares, tá? Então, esses trombos, quando eles chegam nesses órgãos nobres, entopem um canal vascular, tá? Importante, ele vai causar a falta de oxigenação desse músculo ou desse tecido. Então, o tecido vai sofrer uma necrose por deficiência de oxigênio. Isso aí vai levar à morte do tecido e, se for um tecido importante, pode levar à morte da pessoa, tá bom? Então, é assim que é o mecanismo dos acidentes vasculares, tanto cerebral quanto embolia pulmonar e infarto do miocárdio, que são os mais comuns. Beleza, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo, beleza. Boa noite para quem está chegando. Agora a sala está cheia. Beleza, então, como eu falei para vocês, o mecanismo de coagulação é um mecanismo muito complexo. Eu não vou entrar a fundo nesse mecanismo porque é uma coisa que eu não vejo na prática em análises clínicas uma necessidade de você estar conhecendo mecanismos tão complexos para aplicar para uma aplicação
laboratorial relativamente simplificada. Então, eu acho que o importante nesse caso é a gente entender o fundamento para executar a técnica sabendo o que está fazendo e não decorar um mecanismo gigantesco com nomes muito complicados, com uma fisiologia complicada, sendo que você aí na prática não vai ter utilização, né? A não ser que as pessoas que forem, né, para uma área de pesquisa nessa área, aí sim seria de suma importância o entendimento detalhado desses mecanismos de coagulação. Mas então a cascata de coagulação ela é formada por diversas etapas. Então você, primeira coisa, você tem que, para liberar essa cascata de coagulação, você vai ter que ter um estímulo. E esse estímulo geralmente seria a lesão vascular, tá? Seria uma lesão vascular de um vaso grande, pequeno, ou médio ou microvascular, tá? Então, a cascata de coagulação ela tem o objetivo de transformar o sangue numa substância coloidal, uma espécie de gel com uma consistência gelatinosa que faça com que o sangue deixe de extravasar desse local aonde ocorreu essa lesão vascular, tá? Então, na verdade, esse coágulo sanguíneo irá reforçar um tampão primário de plaquetas, que plaquetas são aqueles elementos figurados celulares responsáveis pela coagulação, pela hemostase primária, tá? São partículas muito abundantes no sangue, tá? São muito reativas a qualquer tipo de estímulo que ocorre na vascularização. E esses estímulos vão ativar essas plaquetas através de substâncias chamadas tromboxanos. E esses tromboxanos vão fazer com que essas plaquetas façam a sua migração para o local da lesão, fazendo com que ocorra o tamponamento plaquetário primário, tá? Depois que essas plaquetas vão para o local da lesão, fazem o seu tamponamento primário, aquele emaranhado de plaquetas, você começa então a liberar a cascata de coagulação, que são formadas basicamente por 13 fatores principais, além de fatores auxiliares, tá? Então, se eu fosse falar que cada fator de Leiden, fator de von Willebrand, entendeu? Então, vocês iam ficar loucos, não seria uma aula produtiva, seria chata. Então, acho que seria interessante vocês que forem para a pesquisa na área, ou quem até, acho que está fazendo TCC nessa área, né? Acho que tem pessoal lá que está fazendo. Seria importante aí estar lendo mais a fundo esses fatores aí que são bem complexos, tá? Então, o termo cascata é utilizado porque existe uma sucessão de acontecimentos, tá? Reações químicas, e eu falo de química pesada, tá? Então, não é uma reação simplesinha, não. A gente tenta simplificar ao máximo para não se tornar uma coisa chata até de se estudar. Mas são reações químicas bem complexas até a formação final, que seria o coágulo. Então, os principais intervenientes na cascata de coagulação são os fatores de coagulação, que têm a ligação direta. Então, esses fatores são sequenciais e eles são ativados mediante a fatores prévios. Então, esses fatores geralmente são colocados em uma ordem, tá, em algarismo romano, e eles são ativados de forma sequencial. Então, os fatores de coagulação são proteínas presentes no sangue. Geralmente, elas são produzidas pelo fígado, tá? E também adquiridas através de substâncias absorvidas pela alimentação, tá? Então, existem vários fatores de coagulação sendo classificados numericamente através de números romanos. Então, aqui nós temos os principais fatores de coagulação. Fator 1, que é o fibrinogênio, também
existe uma análise laboratorial específica do fibrinogênio. O fibrinogênio geralmente é utilizado quando você vai eventualmente fazer um teste de coagulação e ocorre alguma alteração no seu teste de coagulação sem uma causa prévia. Tá? Então, um dos primeiros fatores que se investiga nesse caso, principalmente relacionado a mulheres, seria fibrinogênio. Tá? Por que eu digo relacionado a mulheres? Porque geralmente ocorre as chamadas trombofilias, que são abortos espontâneos, situações que a mulher aborta espontaneamente devido ao excesso desses fatores de coagulação. É como se após a fecundação o feto não conseguia fixar no endométrio. Por quê? Porque esses fatores de coagulação são ativados e fazem com que ocorra uma descamação. Na verdade, eles são desativados, né? Fazendo com que ocorra uma descamação do endométrio. Então, você perde o feto que estaria ali aderido, né? Então, a mulher ocorre um aborto espontâneo. Então, essas trombofilias, existem vários fatores que se pesquisa, entre eles seria fibrinogênio. Então, caso a mulher tenha algum aborto anterior ou alguém venha fazer um teste de coagulação pré-operatório e ocorre sucessivas testes com uma deficiência neste fator de coagulação, isso aí gera necessidade da pesquisa de fibrinogênio. Aí depois nós temos a fibrina, que é um subproduto do fibrinogênio, tá? A fibrina nós conseguimos ver ela, tá, na prática no laboratório quando você coleta um sangue e submete a ele a centrifugação. Então você vê que ocorre uma coagulação, um sangue sem anticoagulante, né? Que vai ocorrer uma coagulação e essa coagulação vai gerar umas fibras hialinas no soro, até que o soro se separe totalmente da parte dos elementos figurados. A fibrina é chata mesmo, a fibrina principalmente quando você coloca, né, Larissa, sangue no aparelho, aí o aparelho vai lá, não aspira, ou então você pega a pipeta, vai pipetar e você tem aquela fibrina chata lá para atrapalhar. E tem sangue que é impressionante, por mais que você centrifuga ele, você separa a fibrina, você põe no banho-maria, às vezes você vai pipetar ele e já formou fibrina de novo, né? Tem alguns soros aí com uma grande quantidade de fibrina e atrapalha bastante na análise, tá? Essa fibrina realmente atrapalha na análise porque ela vai causar resultados falsamente diminuídos. Vamos supor assim que você colocou uma amostra de sangue no aparelho, tá? E é um aparelho automatizado, então você preenche lá, separou o soro, você colocou lá no pocinho, aí quando vê, ocorre a formação de fibrina. Na hora que a agulha bate para aspirar ali a amostra, ela não vai conseguir aspirar a amostra porque essa amostra já se gelificou. E quando ela gelifica, ela tem o risco até de entupir o aparelho. Então, existe inclusive o risco de estragar o equipamento, a fibrina, tá? Aí depois nós temos o fator 2, que é a protrombina, tá? Que a gente até tem um teste bastante específico que a gente chama de TAP, que é o tempo de protrombina, né, o TP. Depois tem a trombina, tá? Fator 7, fator 8, que é um fator tecidual, o fator 9, que é formado basicamente dependente do cálcio, fator 10 aí até chegar ao fator 13, tá? E cada um desses fatores aí tem o seu nominho específico. E esses nominhos específicos aí geralmente são nomes das pessoas que relacionados ao estudo desses fatores. Então cada fator vai ter um nome próprio aí que acho que não convém a gente entrar em maiores detalhes, beleza? Mas basicamente são esses fatores. Alguns desses fatores são teciduais, tá? Quando o fator é tecidual, ele é um fator extrínseco.
quando é um fator relacionado ao sangue, ele é um fator intrínseco, tá certo? Então, através dessa diferença, nós temos exames também diferentes para dosar esses fatores intrínsecos e extrínsecos, que seria principalmente o TAP e o TTPA, que a gente vai fazer na aula prática lá. Beleza? Então, as vias de coagulação, nós temos aí a via extrínseca, né? Como eu já estava falando lá no slide anterior, que é um fator tecidual, ou seja, ele faz parte daquele tecido lesado, tá? Então, quando o tecido ele é lesado, ele libera esses fatores e causa uma ativação de uma subcascata referente a esses fatores relacionados à via extrínseca, tá? Então, fatores relacionados à via extrínseca são vitamina K dependentes, são dependentes do cálcio, tá? E estão relacionados ao exame que a gente se chama de tempo de protrombina, que é o TAP, tá? Já fatores de via intrínseca, geralmente observa-se a fase de contato que envolve as proteínas distintas que estão circulantes, tá? Então, é um fator relacionado ao sangue, ao plasma sanguíneo, né? Então, um fator 9 adere-se a uma superfície exposta, tal, aí vai causar essas cascatinhas aí, que vai gerar o estímulo de outro fator em sequência até que se forme o tampão plaquetário, tá? Para reforçar aquele tampão plaquetário primário. Então, o que vocês precisam saber? Via extrínseca são fatores teciduais e via intrínseca são fatores de contato, tá? Das proteínas relacionado contato ao sangue, que é o veículo que tem ali carreando esses fatores, beleza? E tem a via comum, que é uma via, são fatores que estão presentes tanto no tecido quanto no sangue. Então, esses fatores de via comum, eles compartilham essas características, mas na verdade você pode ter deficiência específica de fator de via extrínseca, você pode ter deficiência específica de fator de via intrínseca e cada um possivelmente vai ter uma relação patológica. Então, por exemplo, uma deficiência em fatores de via extrínseca pode ser, por exemplo, a dependência de vitamina K, ou então baixos níveis de cálcio, tá? Seria uma dependência de fatores de via extrínseca. Oi, pode falar. Boa noite, tudo jóia. Então, a trombose, existe vários tipos de trombose, né? Como eu já falei lá, tem a trombose de causa farmacológica, que pode ser a fonte do seu TCC lá, que é por uso de anticoncepcionais, mas tem fatores relacionados à inflamação, à infecção. Então depende, é um assunto muito amplo, não dá para afirmar que vai ser apenas relacionado ao sangue. A fator de via intrínseca, tá? Pode ser também do tecido, tá? Se por exemplo a pessoa toma um anticoagulante, mas teve uma lesão do tecido que formou um trombo, então você tem um tecido ali lesionado que ele agiu em conjunto com um medicamento que potencialmente geraria uma trombose. Então você tem que meio que casar aí os acontecimentos, tá bom? Valeu! Então, os fatores de via comum são esses fatores que estão presentes tanto no sangue quanto no tecido, beleza? Então, aqui na formação do tampão plaquetário, a plaqueta começa a agregar-se em torno da lesão para começar a estancar a hemorragia, né? Então, as plaquetas literalmente são ativadas.
Então, isso aqui é muito importante na fase pré-analítica, que a gente pode verificar na coleta de sangue, tá? Por que lá nas primeiras aulas eu falei para vocês lá? Olha, uma coleta de sangue bem realizada, ela tem que durar no máximo 1 minuto de garroteamento, tá? Porque a partir do momento que você realiza o garroteamento, essas plaquetas já começam a ser ativadas, já começa a ter um acúmulo ali de tromboxanos. Aí você fez a punção, começou a puncionar ali, teve a lesão vascular, essas plaquetas já levam à migração, e por isso que muitas vezes você acabou de coagular, de coletar o sangue já você coloca no tubo, ele coagula, tá? O sangue do hemograma, por exemplo. Aí você vai homogeneizar lá, o sangue está coagulado. Por quê? Às vezes você demorou muito no garroteamento, já causou uma estase sanguínea ali, as plaquetas já ficaram ativadas pelo excesso de tromboxano, você estimulou ali com a lesão vascular, ocorreu uma migração em massa de plaquetas ali, então você teve uma hiperconcentração com ativação de fatores de coagulação, gerando um coágulo precoce que vai para dentro do tubo e você vai necessitar que você realize uma nova coleta. Então, o tubo para testes de coagulação são os primeiros tubos que devem ser colhidos, justamente para evitar a formação precoce, o consumo de fatores de coagulação ou a formação de coágulos, que vai alterar de forma muito importante o exame, tá? E depois você tem a cascata de coagulação. A cascata vai formar, né, até que todos os fatores sequencialmente venham aqui complementar e dar força para esse tamplão plaquetário primário, fazendo com que o sangue fique cada vez mais coloidal naquela área de lesão, evitando o seu extravasamento, tá certo? Ou pelo menos diminuindo o seu extravasamento até que ocorra uma reparação fisiológica ou então intervencionista clínica, tá? Quando alguém tem cicatrização muito rápida, pode ser que a cicatrização da pessoa, ela não é um processo apenas de coagulação, ela é um processo também imunológico, tá? O que é uma cicatrização? Toda vez que você tem uma lesão, você tem uma cicatrização. Essa lesão pode ser uma lesão inflamatória, pode ser uma lesão traumática, pode ser uma lesão infecciosa. Então, a finalização de um processo que leva à inflamação, invariavelmente é a cicatrização. Só que a inflamação é fisiológica e todos os elementos da cicatrização são decorrentes do estímulo inflamatório. Nós vamos estudar no módulo mais adiante imunologia básica, imunologia clínica, imunologia básica não, a imunologia clínica. Nós vamos ver lá a cascata inflamatória, que não é tão complexa quanto a cascata de coagulação e, ao mesmo tempo, é muito importante até para vocês saberem como funcionam os anti-inflamatórios, como funciona os marcadores inflamatórios que a gente analisa dentro do laboratório. Então, a pessoa que tem uma cicatrização rápida, ela teve primariamente um estímulo inflamatório muito eficiente, vamos dizer assim. Tá? Gerou ali o estímulo inflamatório, ocorreu a reparação do tecido ali e juntamente um processo de cicatrização. E na inflamação ela também libera os tromboxanos. Os tromboxanos são substâncias que estimulam as plaquetas. E talvez seja até essa uma questão muito importante na COVID, porque a COVID é uma doença imunológica, é uma doença que causa uma inflamação generalizada.
E essa inflamação generalizada libera uma quantidade muito grande de citocinas, entre elas o tromboxano. Então, por isso que as plaquetas da pessoa que tem a COVID-19, elas se autoaglutinam muito facilmente, formando pequenas trombos que vão se disseminar por todo o organismo. Tá certo? Quando eu tirei meu siso, meu corpo expeliu meus pontos em aproximadamente 48 horas. Tá vendo? Você é hiperinflamada. E já tá fechando, achei muito estranho. Não, é como eu falei para você, seu organismo ele teve uma resposta inflamatória eficiente, tá? E a gente não sabe também se os pontos, né, foram feitos de uma maneira, vamos dizer assim, adequada, né? Ou o fio de sutura ali absorvível. Tem outros artifícios que os dentistas às vezes fazem também, justamente para você expelir mais fácil, né? O ponto, né? Não sei. Essa parte seria mais do dentista. Eu não tenho muito conhecimento em relação ao tempo de cicatrização dessa área, não. Mas pode ser sim, pode ser uma resposta inflamatória bem efetiva que você teve. Vamos passar aqui. Já a hemofilia, né, que é uma das coagulopatias de bastante importância aí, a hemofilia é classificada como tipo A e o tipo B, e pessoas de hemofilia, principalmente do tipo A, tem uma deficiência do fator 8, tá? Que é um fator de via intrínseca, tá? Então, já as pessoas com hemofilia tipo B têm uma deficiência do fator 9. A hemofilia A é bem mais comum, representa 80% dos casos, como já falei para vocês, a hemofilia está ligada ao gênero masculino, tá bom? As pessoas com hemofilia não possuem um destes fatores e a quantidade em qualidade suficiente, tá? Então pode ser a deficiência numérica ou a qualidade desses fatores não são fatores com uma especificidade química adequada para o estímulo da cascata, tá? Por isso seu sangue demora mais para formar coágulo e quando se forma não é capaz de interromper o sangramento. Então neste caso aí que a mulher iria menstruar até a morte. Embora a hemofilia seja uma doença para toda a vida, como tratamento adequado e o autocuidado das pessoas, a maioria das pessoas pode manter um estilo de vida ativo e produtivo, tá? Então, um dos tratamentos da hemofilia é a injeção, né, sintética de fatores de coagulação, fatores sintéticos, para compensar a deficiência desses fatores, tá? E também a própria hemotransfusão, né? A hemoterapia, tá? Que seria um dos tratamentos para a hemofilia. A doença de von Willebrand, que é uma doença também de origem genética hereditária, caracterizada pela diminuição ou ausência do fator de von Willebrand, que tem um papel no processo de coagulação como um transportador, principalmente do fator 8, tá? Então ele ali é um coadjuvante relacionado ao fator 8 e de acordo com a alteração pode ser classificada em 3 tipos principais. Tipo 1, que é uma diminuição parcial, tá? do fator de von Willebrand. O tipo 2, que é o fator de produção, ele não é funcional, ele é produzido numa quantidade até adequada, mas ele não tem a mesma capacidade de transporte para o fator 8, tá? E o tipo 3, que é uma deficiência completa de von Willebrand, que ele tanto é produzido em forma diminuta, tá, quantitativamente, quanto na parte funcional não é efetivo. Então você tem aí, neste caso, uma doença mais grave. Então esse fator é importante para promover, né, a adesão das plaquetas ao endotélio, diminuindo e parando sangramentos, e transporta o fator 8 da coagulação, como já tinha dito, né, que é importante para evitar degradação de plaquetas no plasma e é necessário para a ativação do fator 10 e continuação da cascata de coagulação para a formação do tampão plaquetário. Então,
cada doença aí ela age numa etapa dessa cascata de coagulação e justamente ela vai ter como um resultado final uma diminuição da atividade de hemostase da pessoa, fazendo com que essa pessoa tenha maiores sangramentos. Com relação às púrpuras, né? As púrpuras são doenças hematológicas, tá? Que podem ser divididas em púrpuras trombocitopênicas e púrpuras não trombocitopênicas. Púrpuras trombocitopênicas estão relacionadas à trombocitopenia, que é a diminuição de plaquetas. Já as púrpuras não trombocitopênicas, elas aparecem mesmo com a contagem de plaquetas normal. E aí que é mais difícil de se fazer o diagnóstico, porque elas podem ter outras, vamos dizer assim, significados clínicos, tá? Decorrentes a outros processos infecciosos, inflamatórios, farmacológicos. Então aí fica um pouco mais difícil o diagnóstico, porque a pessoa tem a sintomatologia clínica, né? E é bem específica, com aparência de manchas, de hematomas, hemangiomas, e na contagem de plaquetas normal, muitas vezes o médico não consegue chegar a um diagnóstico correto. Então, ela pode ser não trombocitopênica, com a contagem normal, ou púrpuras trombocitopênicas, com a contagem abaixo normal. A púrpura trombocitopênica idiopática, e o que seria idiopática? É de origem desconhecida. É conhecido como doença púrpura, é uma doença autoimune. Ou seja, o nosso organismo ele destrói as próprias plaquetas circulantes. Então, essas células são produzidas na medula óssea e ligadas ao processo de coagulação inicial do sangue, são destruídas, fazendo com que o organismo tenha sempre uma contagem menor de plaquetas. E isso faz com que pequenas lesões microvasculares sejam evidenciadas pelas chamadas petequias, que seriam manchinhas vermelhas em determinadas partes do organismo, tá? Principalmente em mucosas. Tá bom? E sangramentos recorrentes, principalmente nas mucosas também, como gengiva, nariz, ânus, né? Então, ocorre essas pequenas áreas de sangramento. Causas das púrpuras, né? Então, a púrpura ocorre quando os pequenos vasos sanguíneos juntam ou vazam embaixo da pele, né? Pode ocorrer justamente uma fístula, uma pequena fístula desses vasos, né? Eles se unem e formar um vaso de calibre maior, levando a uma mancha na pele, ou então simplesmente ele permite o extravasamento de sangue, tá? Pela sua fragilidade capilar, fazendo com que ocorra a mesma mancha debaixo da pele, só que em forma de hematoma, tá? Existem muitas causas possíveis dessa enfermidade que levam à sua ocorrência dependendo de muitos tipos de problema. Então, por exemplo, exemplos de púrpura não trombocitopênica pode surgir por meio de amiloidose, que é uma doença autoimune, coagulopatias, que são oriundas de doenças inflamatórias, ingestão farmacológica, principalmente o uso de anticoagulantes, tá? Alguns antibióticos também levam a coagulopatias, infecções, tá? Citomegalovírus, síndrome da rubéola, né? A rubéola gera aquelas manchas pelo corpo. A dengue, né? É uma doença que causa púrpura, ela pode, principalmente a dengue hemorrágica, drogas que afetam função de plaqueta, né? Drogas no sentido de medicamentos, né? Antiplaquetários, como streptolizina, o próprio AS, que é uma droga
que tem inibição de agregação plaquetária, fragilidade vascular, principalmente em idosos, hemangioma, que ocorre principalmente em recém-nascidos, que tende a desaparecer com o tempo, inflamação de vasos sanguíneos, que seria a vasculite, alteração de pressão que ocorre durante o parto vaginal, escorbuto, que é um tipo de desnutrição, e uso de medicamentos esteroides, tá? Então, todos isso aí são causas comuns de púrpura. Quais são as complicações possíveis de uma coagulopatia, né? Então, nós já até citamos lá atrás as principais complicações, que é o sangramento descontrolado, que ele vai gerar uma hemorragia. Essa hemorragia pode levar a quadro de hipotensão, hipovolemia, isquemias orgânicas, tá? Geralmente ocorrendo em órgãos nobres, levando a quadros irreversíveis, tá? Por exemplo, se você tem uma hemorragia muito grave, você pode ter uma hipotensão devido à hipovolemia e ter uma baixa oxigenação cerebral. Tendo essa baixa oxigenação cerebral, você pode ter uma lesão cerebral irreversível, tá? Existem vários riscos também possíveis no tratamento das coagulopatias, como lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão sanguínea também. Pode ocorrer reações pós-transfusionais. Essas reações podem levar à formação de trombos, síndrome de desconforto respiratório agudo, síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, hemorragia grave, tromboembolismo venoso. Então, são essas as principais complicações relacionadas às coagulopatias. Aqui nós temos o processo de formação de plaquetas, tá? Então, essa é a maior célula primordial que nós temos no nosso organismo, tá? Ela se chama megacariócito, tá? É uma célula de origem medular, tá? Mieloide, que ela dá origem à maioria das plaquetas. Então, só para vocês verem aqui a diferença entre o tamanho das hemácias que estão aqui, ó, com o tamanho de um megacariócito. É uma célula gigante, né? Aqui temos as células de defesa também. Aqui essas células aqui estão bem deformadas. Aqui dá para ver que é um eritroblasto. Aqui aparentemente é um bastão da série mieloide, aqui também. Então, essa célula é uma célula muito grande, que ela literalmente se explode, liberando os grânulos, que seriam as plaquetas. Esses grânulos que vão dar origem futuramente às plaquetas. Tá bom? Eu vou só gravar essa parte da aula aqui, senão vai ficar muito grande para postar depois. Espera aí um minutinho.